Brasil se mantém como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A prova está na exportação, enquanto para muitos produtos as vendas estão em baixa por causa da crise europeia. No agronegócio, as exportações deste primeiro trimestre cresceram 8,7% em relação ao mesmo período de 2011. Mas e em Minas? Como está a nossa participação no cenário nacional? Para discutir rumos e desafios, começa hoje em Belo Horizonte o Fórum da Agropecuária Mineira, com o workshop da carne bovina. Quem explica é o superintendente técnico da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Afonso Damasio, nosso convidado hoje. Bem-vindo à Opinião Minas, Afonso, bom dia para você. Bom dia, Então, obrigado. Hoje o fórum começa hoje lá na sede da FAENG, né? E é o primeiro workshop da cadeia produtiva da carne bovina. Como é que está esse segmento em Minas? Olha, esse segmento em Minas atravessa um bom momento. Nós já tivemos, alguns meses atrás, preços maiores para a arroba do boi, mas ainda está num patamar que remunera a atividade e que dá condições ao produtor, aos produtores, de investir na melhoria, na ampliação do rebanho. Existe mercado para isso. É uma cadeia relativamente assim, estável perto de outras, né? A exportação nossa é boa, a gente tem uma boa produção, né? Exato, é uma cadeia bem segmentada, uma cadeia que tem seus elos bastante fortes, e o produtor, que é o elo inicial da cadeia, seja ele produtor de bezerros ou só, no final, o invernista, assim chamado, aquele que engorda o boi, todos eles têm seu espaço garantido e podem ampliar. Obviamente, existem gargalos e o objetivo desse fórum, que a FAENG pretende realizar ao longo do ano, é exatamente definir quais são os problemas que afetam a cadeia, os principais gargalos, os desafios e oportunidades. Pois é. Essa é a nossa meta. Pois é, a gente sabe que um dos desafios desse setor, né, até para conquistar novos mercados, é a sanidade animal. O que pode ser feito e como é que está essa situação hoje? Olha, a situação, se nós restringirmos a Minas, está muito boa. O nosso setor de defesa sanitária, através do órgão estadual, que é o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, faz um excelente trabalho nesse sentido. Não temos tido nenhum problema, nenhum foco das principais doenças que poderiam afetar a nossa produção e a nossa exportação. No Brasil como um todo também a situação vai melhorando e há um objetivo do Ministério da Agricultura e Pecuária de deixar o Brasil todo como área livre de febre aftosa com vacinação nos próximos 2 ou 3 anos no máximo. Alguns problemas, não da existência das doenças, mas ainda de falta de controle, são localizados em alguns estados do Nordeste e do Norte do país. Mas as defesas desses estados, os órgãos de defesa desses estados, têm atuado também e têm melhorado muito o seu trabalho. Além das áreas de fronteira, com os outros países sul-americanos, principalmente as fronteiras secas, que exigem uma vigilância constante. Mas nesse quesito o Brasil está aproximando da nota 10. Pois é, mas essa questão da sanidade passa pelo governo federal, passa por cada produtor também, né? Ter esse controle, não pode, é um tipo de coisa que não pode acomodar. Não, claro que né? não. E nesse mês de maio, inclusive, a partir do dia 1º de maio, é o mês da campanha de vacinação contra a febre aftosa, né? Em Minas Gerais, para todo o nosso rebanho. Mas pelos números que o IMA divulga e pelas nossas visitas aos sindicatos do interior, e pelos nossos contatos frequentes com os produtores, isso já está enraizado no produtor mineiro. Obviamente pode ter alguma exceção, mas todos compreendem as vantagens da nossa sanidade ser reconhecida mundialmente, internacionalmente, e atuam nesse sentido. É caro a pessoa cuidar da sanidade, mas é um caro assim que custo-benefício vale a pena? Sem dúvida. O problema maior, acredito eu, no caso das vacinas, que não seja nem o preço, é o manejo do gado, né? A necessidade de levá-los aos currais, de passá-los pelos troncos e efetivar essa vacinação. Obviamente, tem que haver uma certa organização, principalmente para os produtores maiores. No caso dos produtores pequenos, em geral, em Minas, são produtores de leite, mas que estão sujeitos às mesmas normas dos produtores de gado de corte, e muitas vezes a exploração é mista. E aí, evidentemente, pode faltar
alguma instalação adequada, mas que, na verdade, pode ser suprida com outras alternativas. Eu acredito que um custo-benefício é extraordinário, porque só a gente ter aberto os mercados mundiais demonstra isso. Agora, com relação à aftosa, às outras doenças, você acha que os produtores rurais já estão, principalmente os pequenos, que às vezes, né, tem uma receita bem menor, eles já estão conscientizados? Isso faz parte já do calendário? Faz parte, isso já está enraizado nos últimos 20 anos, se não me engano, ou 22 anos, as campanhas vêm se sucedendo. Isso é a mesma maneira que tem as campanhas de vacinação humana. Mesmo quando a doença não existe, as mães, né, se preocupam com os seus filhos e vacinam aí contra a poliomielite, por exemplo, que há quantos anos não existe mais no Brasil. Assim também os produtores rurais têm caminhado nessa direção. Já sabem a importância da prevenção, né, doutor Afonso? Agora, um dos objetivos também do setor desse mercado é atingir Estados Unidos, Japão, né? E passa também por essa questão da sanidade. Eles têm questões diferentes das nossas? Aí entram questões bem técnicas, que eu não sou exatamente o mais indicado para demonstrar, mas existe a questão de resíduos dos próprios remédios, que às vezes vermífugos e outros mais, que cada país tem uma tolerância diferente, embora exista um padrão mundial, que é através de uma organização que coordena esses assuntos. Mas existem também algumas barreiras que aparentemente são sanitárias e, na verdade, elas encobrem mais, são opções comerciais. Mas o país tem conseguido superar essas barreiras. Os Estados Unidos não compra carne in natura, mas compra carne processada. Enfim, é um mercado que a gente, bem ou mal, vai acabar de uma forma ou de outra, né? vai acabar conquistando. E é um mercado também que é muito bem suprido pelo próprio produto interno lá. É igual o Brasil, acontece com a gente também, exato, né? Mas eles compram muito. Pois é. Tem uns dados, o Ministério da Agricultura divulgou já uns dados referentes ao primeiro trimestre sobre exportação. Vamos dar uma olhadinha? Pois não. Segundo o Ministério da Agricultura, na receita das exportações, aparece em primeiro lugar a soja, com 4,83 bilhões de dólares, seguido pelas carnes, 3,61 bilhões, complexo sucrocoleiro, 2,33 bilhões, produtos florestais, 2,24 bilhões e café, 1,76 bilhão. As carnes representaram 18,6% das exportações do agronegócio. A de frango vem em primeiro lugar, com 1 bilhão 760 milhões de dólares, seguida da carne bovina, com 1 bilhão 220 milhões, e a carne suína, com 313 milhões de dólares. Pois é, a gente viu aí que, apesar da crise na Europa, né, as exportações, pelo menos nesse setor do agronegócio brasileiro, tá indo bem, né? Por que isso, hein? Principalmente pela mudança do foco, né? Hoje os países emergentes e também os países asiáticos, de uma forma geral, estão comprando muito do Brasil. Agora, o grande mercado é a China. A China é um estômago, né? Insaciável. É muita gente, né? Pessoas que estão ingressando num patamar de renda maior, que estão se urbanizando em relação à sua antiga atividade rural. Enfim, é um país grande, muito populoso e com um crescimento extraordinário, né? Sempre em torno de 10%, até superando os 10% ao ano. E a primeira coisa que o governo chinês, que ainda é um governo bem centralizador e cujo planejamento é feito de longo prazo, pensa exatamente na importação, não só dos insumos que precisa para crescer, como ferro, etc., minério, né, de ferro e outros, mas também na alimentação do seu povo, porque é difícil aumentar as áreas de produção lá no próprio país deles, em função da própria questão climática, dos solos e da quantidade de habitantes que a China tem. Então é um mercado que a gente hoje explora muito com essas principais cadeias que foram citadas aí como... Agora, você falou que a gente mudou o foco para a China, mas a Europa a gente perdeu um pouco de espaço lá com essa crise, né? Na verdade, a Europa nunca foi um grande importador nosso, porque protege muito seus próprios mercados. Havia uma necessidade de uma rastreabilidade da carne a ser exportada para a União Europeia. Havia, não há. E isso deixou de ser um pouco interessante, porque para que o produtor
faça esse rastreamento, introduza mais esse componente de custo no seu rebanho, o preço teria que ser bem diferenciado. Com a crise, isso deixou de ocorrer. Então, na verdade, é um mercado que a gente não pode abandonar, porque ele compra as carnes mais nobres, as carnes mais caras, que a gente consegue melhores preços, inclusive, principalmente na carne bovina, que nós estamos falando especificamente. E na verdade, a questão da crise, ela também é uma crise de um país superdesenvolvido, em países superdesenvolvidos. A alimentação não é um componente que, às vezes, seja atingido por essa própria crise. Há outros... Não abre mão de consumir qualidade, que tem, né? Há outros setores que são mais penalizados nesses países. Agora, Afonso, um outro ponto que vai ser discutido nesse fórum, nesse workshop aí da carne, e que é um motivo que pode abrir as exportações, ampliar, porque o Brasil não tem muita carne para exportar também, porque a gente consome quase tudo, não é isso? E é a questão do abate, né? Como é que é essa questão? O que precisa? Por que precisa abater mais cedo? Não, veja bem, por duas razões. Porque o ciclo fica mais rápido, você repõe o seu rebanho mais rapidamente e porque a qualidade do produto melhora. Se você remontar aí, rememorar aí 20, 30 anos atrás, o boi gordo nunca tinha menos de 5 anos. Hoje ele tem em torno de 3. E existem já nichos de mercado para o chamado novilho precoce, que é abatido com menos de 2 anos. Isso tem várias vantagens. Agora, exige também um manejo diferenciado e provavelmente um período de confinamento para que esse gado atinja esse peso necessário com essa idade próxima de 2 anos. Mas já estamos praticamente com 3 anos em média do nosso rebanho abatido. E é um rebanho zebuíno, ou seja, é um rebanho de gado de origem indiana, diferenciado e que é criado a pasto, é o chamado boi verde. Que é imune a certas doenças comuns no gado europeu, que é todo confinado, todo alimentado artificialmente, né? Então a gente tem essas vantagens comparativas que nós temos que explorar. Ok, Afonso, vamos dar uma paradinha rápida, a gente volta a conversar sobre a carne. Você não saia daí, no próximo bloco a gente fala mais sobre café, leite, carne suína, que também vão ser temas do fórum. O intervalo é rapidinho, aproveita para curtir nossa fanpage e concorrer a prêmios. É um instante só. Estamos de volta com Opinião Minas, um espaço aberto para você participar com sugestões de temas para o programa. Escreva para a gente, opinião@redminas.mg.gov.br. Hoje o tema é o workshop da carne bovina, que começa hoje em Belo Horizonte e faz parte do Fórum da Agropecuária Mineira, promovido pela FAENG. Doutor Afonso, no último bloco a gente estava falando sobre a importância do abate mais cedo e também tem a questão da melhor aproveitamento da carcaça, não é isso? Como é que o produtor pode... Ele já pensa nisso? Isso já está começando a ser desenvolvido no Brasil de forma mais ampla? Isso depende muito da atividade dos melhoradores do gado de elite, né, da genética, né, que permite você obter um produto que o mercado quer. Ou seja, um produto com a configuração física, configuração do seu o boi que o mercado quer. Então, existem várias técnicas para isso que já são... Inclusive, Minas Gerais é o estado onde a genética do gado zebu é a melhor do Brasil, creio eu. Se não é a melhor, é uma das melhores. Nós temos aqui organizações que cuidam dessa área, enfim, dentro do nosso workshop, porque também esse assunto será levantado. Porque existe uma regra que quando o boi é abatido, 50% dele é que é aproveitado. No caso de carne, obviamente os subprodutos são aproveitados, o couro, etc. Diz que do boi só se perde o berro, né? O resto é tudo usado. Mas, na verdade, hoje já estamos aí com carcaças que se aproximam dos 60% até ultrapassam de aproveitamento para a carne. Então, esse é um trabalho mais de melhoramento. Outro assunto que eu gostaria de abordar é a capacidade das pastagens mineiras. Pois é, isso que eu ia te falar, esse é um outro ponto, né? Porque a pastagem, a gente sabe hoje até do problema ambiental, de não abrir mais pastagens, e é importante produzir mais num menor espaço. Exato, porque inclusive aumenta a renda, né? A rentabilidade. O produtor, obviamente, pode ter mais gado. Se ele não vai aumentar a sua área total da fazenda, ele pode aumentar a lotação de gado nessa mesma fazenda. O que existe? Existem novas
variedades de gramíneas que podem ser usadas. Os pastos têm que ser divididos convenientemente. Existem técnicas de rotação de pastagem, piquetes. São vários projetos aí que todos eles têm seu lado positivo e, obviamente, algumas dificuldades. Existem já hoje experiências extraordinárias em pastagem irrigada. Existe muito gado sendo terminado, ou seja, a fase final da engorda, debaixo de pivô central, aqui no norte de Minas e aqui na área do Alto Paranaíba, por exemplo. Então, há muita coisa em curso para que a lotação nossa, que é realmente baixa, aumente. E deixa, inclusive, libere áreas até para a parte de grãos. Né? Agricultura, de grãos, etc., sem diminuir o nosso rebanho e até aumentando a produtividade dele. Agora, Afonso, eu acredito que um outro tema que deva ser discutido também é a apreensão com relação ao novo Código Florestal. No caso dos pecuaristas, ele pode atingir esse texto que está aí pode atingir? Na verdade, o Código Florestal, as leis florestais, as leis ambientais brasileiras, elas atingem todos os produtores de uma forma geral. Que nenhum deles é contra, obviamente, a produção sustentável, porque é disso que eles vivem, né? Se você não tiver o solo e a água, você não vai ter, obviamente, produção nenhuma. Então, o guardião realmente do meio ambiente, no fundo, tem que ser o produtor rural. Só que, na verdade, a coisa é entendida de uma forma muito burocrática. Foram leis demais que foram se sobrepondo umas às outras e criou a famosa insegurança jurídica, que a gente espera que o novo código traga acabe com essa insegurança e, ao contrário, traga segurança, definindo que quem utilizou áreas de acordo com a legislação que existia naquela época não seja penalizado por leis subsequentes, como hoje acontece ou tende a acontecer. Nós achamos que as propostas são boas, tanto as que vieram da Câmara como do Senado. Ontem, né, foi um grande embate, que continua hoje. E eu acredito que, no final, o código, se for aprovado, vai trazer mais tranquilidade para o produtor. O que ele quer é saber o que é ilegal, o que é legal, de uma forma tranquila e que diminua a burocracia. Porque, às vezes, a pessoa quer regularizar a propriedade, quer averbar a sua reserva legal, se isso for ainda necessário, depois do código, quer fazer tudo que precisa para licenciar, para ter suas autorizações. Mas ele fica enredado na burocracia, tanto no caso nacional, como especialmente no caso do Estado de Minas Gerais, que, nesse aspecto, é um Estado bastante burocrático. Agora, em relação à produção de carne, quais são as regiões mais produtoras mineiras? Bom, Minas Gerais é um estado sui generis, né? Porque todo mundo aqui, o produtor rural hoje, uns 400 ou 500 mil propriedades, quase todos eles produzem leite. E algum subproduto do leite acaba sendo também um gado de corte de pior qualidade. A vaca, a matriz mais velha, tem que ser abatida, enfim, tem mercado para outros tipos de gado. Mas gado de corte especializado, de boa qualidade, a gente pode, sem sombra de dúvida, destacar o norte de Minas, a região polarizada por Montes Claros, Janaúba, e que tem alguns problemas climáticos, mas que tem grandes vantagens comparativas de clima e solo, de solo principalmente. A questão mais é chuva, né? Mas tem maneiras de superar. O Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba são as regiões, e o noroeste de Minas. Lá os rebanhos especializados, principalmente de gado Nelore e outros zebuínos, são são grandes, são bons e são muito bem administrados. Agora, a gente fala muito, igual você falou, da qualidade, né? Às vezes alguns têm pouca qualidade. O que seria hoje a qualidade? O que o setor busca em termos de qualidade da carne? O que é essa qualidade? Aí depende de dois fatores. Primeiro é a idade do abate mesmo, que nós já mencionamos, que permite a maciez. A segunda é a alimentação, que é feita a pasto, que garante a sanidade, garante que aqui não ingeriu nenhum produto que possa ser contaminante, e é aquilo que o mercado gosta. Por exemplo, você fazer um churrasco com alcatra, uma picanha, tem que ter gordura, e no caso do zebu, essa gordura ela fica em forma de uma capa, né? Que para quem não quer pode até ser retirada, diferentemente de outro gado europeu, que tem a gordura entremeada com a carne. Isso aí, na verdade, talvez torne a carne mais macia, mas não a torna tão saudável quanto a carne do gado zebu brasileiro.
Agora, doutor Afonso, com relação à China, por exemplo, é uma grande consumidora, né? E a gente vê, eles não têm essa exigência tão grande com relação à qualidade como outros países, por exemplo. Mas o Brasil não pode se acomodar com relação a isso, né? Eles têm muitas exigências sanitárias, sim. Mas eles não estão na fase ainda de escolher muito, porque estão naquela fase de iniciar realmente a massificação do consumo, não só de carne, como de alimentos proteicos de uma forma geral, e das outras carnes, suína e de aves, né? E a China é um país pragmático, né? A China está querendo desenvolver. Ela está deixando em segundo plano as questões, pelo que se lê, pelo que se ouve, pelo que se conversa, as questões ambientais, as questões muito filosóficas do desenvolvimento estão ficando para segundo plano, porque a meta deles, tudo indica que é realmente crescer e dar um padrão de vida razoável, bom para toda a sua população. Como eles têm aquele planejamento centralizado, eles naturalmente estão deixando essas outras variáveis para um momento futuro. Quem vai à China, e alguns amigos já foram várias vezes por missões empresariais aqui, brasileiras, eles sabem que as cidades são bastante caóticas, que o trânsito é muito complicado, porque eles ainda estão numa fase é como se fosse uma criança em crescimento, né? Depois estão se organizando ainda, estão né? Se organizando. Agora, a gente também sabe que o Senar, né, a própria Emater, através do governo do Estado, tem um trabalho muito grande para facilitar essa qualidade, né? Em relação à parte técnica, de manejo, né? E os produtores, eles participam, eles têm buscado essa qualificação? No segmento de gado de corte especializado, nós estamos sempre falando de um produtor médio ou grande. É muito difícil um pequeno produtor ser especializado em gado de corte. O volume de gado que ele poderia ter na sua pequena propriedade não geraria renda suficiente. Então ele parte para outras atividades. Se ele é pecuarista, ele parte mais para o leite. Mas, na verdade, os produtores de gado de corte, de carne mesmo, bovina, especializada, eles têm suas próprias fontes de informação, muito mais do que governamentais. São empresas particulares que dão assistência ou são os próprios produtores que são qualificados tecnicamente para a gestão do seu negócio. Um ponto que nós vamos bater hoje é a questão do custo, custo de produção, porque o produtor pensa muito no preço, que geralmente não é ele que forma, e esquece um pouco do custo de produção. Hoje vai ter um painel exatamente sobre o custo de produção, com um professor especializado, que é inclusive assessor da CNA, que é a nossa confederação, para que realmente a gente abra os olhos do produtor para essa questão do custo, que várias medidas dependem exclusivamente do próprio produtor. E é essa que nós vamos acentuar, mostrar, para ver se ele, enfim, ganha mais, talvez mantendo o mesmo preço, mas diminuindo o custo de produção. E através desse fórum também, e esse workshop de hoje, vai sair dele documentos que vão ser criados, pode a partir deles criar políticas públicas para o setor? Porque nós vamos sugerir. Obviamente a FAENG não tem essa possibilidade, porque é uma entidade privada, mas sugere aos governos. De sugerir. Porque, na verdade, nós vamos ter 3 tipos de resultados no nosso relatório de hoje do workshop. São problemas que a governança é do próprio setor, como esse de custo, por exemplo, que depende do produtor. São problemas que dependem do produtor e do governo, agir de uma forma integrada, como essa questão da assistência técnica, por exemplo. Mas tem problemas também como tributação, problemas de leis ambientais, de legislação trabalhista, legislação, enfim, desse tipo, que depende só do governo e que nós vamos, obviamente, ser o canal entre o produtor, representado por nós, e o governo, se for o caso, estadual ou federal, dependendo, a gente demanda a nossa confederação para nos apoiar. Agora, doutor Afonso, rapidinho, para a gente encerrar, ao longo do ano, o Fórum também vai falar de outros pontos, né, da cadeia. Quais seriam esses? De outras cadeias, né? Nós estamos com a ideia de priorizar as cadeias que são mais importantes em Minas, como leite e café, sem sombra de dúvida, mas também aquelas que têm comissões técnicas constituídas dentro da FAENG. No caso, suinocultura, cana-de-açúcar e a primeira, que foi a pecuária de corte. Nós escolhemos a pecuária de corte como primeiro, por algumas razões mais administrativas, mas vamos partir para café, leite, suinocultura, cana, e não sei se der tempo, nós vamos também fazer um workshop sobre a cadeia dos grãos. Ok, então, muito obrigada pela participação. Quem quiser mais informações, está lá no site, né, faeng.org.br. Sem dúvida. É isso? Muito obrigada pela participação.
Bom workshop para o senhor, para toda a equipe lá. Parabéns pela iniciativa. Foi muito bom esse apoio da Rede Minas, a gente agradece. Ok, obrigada. E o programa de hoje termina aqui, mas continua na internet. Acesse youtube.com/opiniãominastv e reveja esta e outras entrevistas. Aproveita também para curtir a nossa fanpage. Esta semana vamos sortear a coleção Saga do Caminho Novo, do escritor Benito Barreto. Livros que contam com riqueza de detalhes a Inconfidência Mineira. Entre no link promoções e participe. Um ótimo dia a todos. Tchau.